Obrigado, Maria. Estamos às 3h30 da tarde, né? Gostaria de agradecer a presença de todos. Estamos iniciando aqui. Eu sou Luiz Gustavo, sou professor da UFBA e vou estar como moderador hoje com vocês na seção 4, né, de cidades e comunidades mais sustentáveis. Nós temos a apresentação de trabalhos, né, de artigos, e nós ficaremos até às 5 horas da tarde, 17, né? Cada apresentação durará 10 minutos, e entre cada apresentação a gente vai ter 5 minutinhos ali para fazer umas perguntas, qualquer dúvida que ficou da apresentação, certo? E rapidinho eu só vou pegar a lista dos apresentadores, só um minutinho. E aí a gente começa. 4. Beleza, sala 4. Nós temos a primeira apresentação, é a otimização de processos para valorização de RE em uma cooperativa no Vale do Itajaí, Santa Catarina. Os autores ou um dos autores está presente? Sim, acho que todos. Pronto, vocês podem já colocar na tela a apresentação, certo? E quando Certo. estiver tudo prontinho, eu marco os 10 minutinhos da apresentação de vocês, ok? Certo. Vocês estão enxergando em modo Sim, apresentação? tá ótimo. E tá ok. Posso iniciar então? Pronto, você tem 10 minutos, 10 pode minutos, ficar tá. à vontade. Vou começar a correr então. Bom, boa tarde, meu nome é... Cara, Lá? Oi, eu acho que caiu, Ele Gustavo. caiu ou eu caí? A pergunta que sempre fica, né? Eu acho que a internet dele está ruim. Eduardo, você deu uma travada. Agora voltou o som. Tá, Você então pode tá certo. Não, recomeçar? na verdade, começou a ventar aqui na minha cidade, chover e a minha internet caiu, tu acredita? Na hora que eu Nossa. comecei a falar. Beleza, pode recomeçar. Vamos lá. Vocês estão enxergando ainda ou não? Sim, estamos sim. Agora Vamos lá, caiu. porque... na verdade, eu não estou enxergando, por algum motivo. Ok. Deixa eu ver. Ok. Eu estou enxergando já. Tá em modo apresentação ou não? Sim. Agora sim? Sim, pode começar. Tá, então, retomando. Zerou aí o meu cronômetro, né? Então, Sim. O meu... Eduardo? Travou de novo, né? Eu acho que ele caiu novamente. Trabalho... Alô? Oi, Eduardo, você travou Oi. de novo. Agora voltou. Puxa. Voltou? Voltou. Tá, ok. E esse trabalho, ele buscou, né, avaliar alguns... Oi? Será que a gente pode Oi, tentar... Eduardo. Oi. Pode Sua falar. internet está oscilando muito, está travando. Puxa vida. Eu, Pois é, e foi... E é o tempo mesmo, viu, gente? Tá ventando e chovendo aqui. Eu tô imaginando que seja por causa do clima. Mas agora voltou? Ficou estável agora.
Quer tentar mais uma vez? Então, por favor, posso... Pronto. Essa primeira parte aqui, a apresentação já foi, né? A gente não Então, ouviu nada. Pelo menos eu não ouvi nada do início. Você pode começar do início, poxa tá? vida. Desculpe aí, foi Sim. uma coisa bem Tranquilo, a inesperada, gente assim, para mim. entende, a gente entende. Pode ficar Tá, tranquilo. então tá Ô, certo. Vamos Eduardo, lá. se você quiser Oi. desligar a câmera, até sugeriram no chat, se quiser Isso. desligar para Tá poder. certo. E aí, Tá certo. isso. Vou Pronto. fazer isso. Fazer isso. Beleza, fala com a gente pra gente ouvir. Alô? Alô? Tudo certo? Tô ouvindo, sim. Tá. Eu vou ter que parar de compartilhar e voltar. Ok. Eduardo? A internet está caindo toda hora. Será que eu posso mudar a sua ordem de apresentação para ver se você consegue corrigir algum problema aí? Na verdade, é problema assim que não está relacionado comigo, né? É problema de provavelmente de servidor. Posso tentar de novo? Sim, tente a Se, última vez aí. vamos fazer uma coisa, se cair de novo, aí tu passa para o próximo, por favor. Certo, tranquilo. Oi, tudo certo? Sim, coloca no modo de Ah, apresentação para a gente. certo. Tá no modo da Pronto, apresentação? Então tá. pode começar. Vamos ver se agora conseguimos aí pela terceira vez já. Gente, então, Carlos Eduardo. Eu acho que não vai dar, não. Ele travou novamente. Oi, Ô, Eduardo, você conseguiria mandar a apresentação? Se você quiser, você pode me mandar e a gente passa para o próximo, mas aí você conseguiria acessar pelo celular ou algo assim? Acho que Porque sim. Acho que sim. Mas eu aí acho que nesse momento enquanto. é. Oi, pode falar. Não, aí você manda e. Porque aí no celular você ficaria pelo 4G, né? Sim, sim. Eu posso abrir aqui também. tem como. Eu estou em Santa Catarina e aqui na minha casa também está com um sinal de Wi-Fi bem estável e o 4G também. Está ventando aqui também. De repente, daqui a uns Tá. minutinhos passa. Oi, eu posso abrir Oi, aqui, eu tenho a apresentação dos dois. O orientador falando Carlos Moraes. certo. Ótimo. Então, se você puder apresentar, coloca a apresentação para ele e ele fala, veja Sim, se ele sim. consegue. Analisar a vegetação das 4 regiões, e esse mês de julho seria o mês em que a vegetação das 4 regiões Só um segundo. estaria no seu vigor total, e aí a análise seria mais eficiente. Tem um. Bom, Propina bem. aqui na tabela, a gente apresenta os níveis anuais das emissões de gases de estufa em toneladas, por região geográfica intermediária, e das emissões médias totais. Durante o período de 2015 a 2020, a região geográfica intermediária de Petrolina, ela destacou com 30.464 toneladas. Professor, tá vazando teu. Conseguiu? Se vocês não conseguirem, a gente passa para o próximo e aí deixa vocês para o final.
Eu te agradeço. Eu não sei se Você acha que você vai conseguir, Carlos? eu espero que o tempo melhore um pouco, né? É que agora começou a armar uma chuvarada aqui, aí começa a ventar e tal, e foi bem inesperado, assim. E, é, tá, o professor Carlos já Aí, ó. compartilhou. Então, Carlos Eduardo, se você quiser tentar ver se o áudio vai continuar, né? Não sei se talvez colocar no 3G ajude ou fique menos Certo. pior. Eu tô nesse momento, eu tô no áudio aqui, né? O conteúdo aí eu acho que o Carlos está projetando, né? Mas eu não tô nem conseguindo ver nada, na verdade. Eu não tô enxergando a, a tela, né? Mas tudo bem, eu posso ir falando por aqui e Então, aí talvez vamos. seja melhor transferir mesmo, né? Eu acho que seria melhor. Eu também não estou conseguindo nem enxergar o que está colocado na tela agora nesse momento. Ok. Professora Gemima, você pode chamar o próximo? Sim, mas deixa eu só perguntar aqui, Carlos Eduardo, você está no computador ou você continua no... Eu estou no computador. Estou no computador. Aham. Então, minha sugestão seria você entrar pelo celular mesmo, Certo. tá? Aí você pode sair e entrar de novo pelo celular, e Entrei, aí né? o professor Carlos, ele compartilha, porque aí no celular você vai conseguir ver a tela, entendeu? E aí Certo. consome menos internet, menos dados do É, que no agora que eu computador. não estou apresentando, não oscilou mais, né? Tá estável, né? Pois é, mas eu acho que pelo celular seria melhor, entendeu? Essa é a minha sugestão. Certo. Eu vou ver se. Mas aí alguém vai apresentar nesse momento e eu apresento Sim, a depois? gente já coloca Tá. o próximo para você tentar ver se consegue pelo celular. Certo. Certo. Ô, Gustavo, você pode, se quiser conduzir, você fica à vontade, viu? Só estou aqui para Ah, auxiliar ótimo. mesmo. Certo. Tranquilo. Obrigado e desculpe Beleza. a falha técnica. Não, a Imagina. gente entende, isso acontece muito, Certo. certo? Então a gente vai passar para o trabalho 2, que é a aplicação de P mais L em uma empresa de estética e saúde. Estudo de caso. O apresentador está aí? Sim, estou. Pronto, Roxane, você tem o espaço aí para colocar sua apresentação. E aí, quando tiver tudo pronto, você vai ter 10 minutos para apresentar, certo? Vocês já. Tá em modo tela cheia? Pronto, tá ótimo. Pode começar, você tem 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu sou Roxane Oliveira, sou estudante da Universidade de Vale do Rio dos Sinos, no PPG da Engenharia Civil, e faço parte do NUCMAT, e vou apresentar a aplicação de P mais L em uma empresa de estética e saúde, um estudo de caso, juntamente com a Priscila, que é a dona da estética, a Regina, minha orientadora, e o Carlos, meu orientador. Então, falando um pouco sobre a indústria, a estética, né? No Brasil, ela está tendo um crescimento, né? Todas as indústrias que trabalham com estética e tem uma crescente demanda nos serviços de cuidados pessoais e bem-estar, né? No Rio Grande do Sul também tem uma expansão esse setor da estética, que segue essa tendência nacional, né, com o aumento de números de clínicas, profissionais qualificados, centros estéticos, né, e nesse contexto de aumento de número de estabelecimentos, né, a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental tem aparecido, né, nessas questões centrais, levando a aplicação de produção mais limpa dentro dessas clínicas, né, visando ter essa responsabilidade ambiental. A produção mais limpa é uma ferramenta de produção que promove, né, mudanças na cultura organizacional. Então, por meio de hábitos sustentáveis, garantindo o cumprimento da legislação, né, buscando sempre integrar práticas sustentáveis ao longo do processo produtivo, né. Ela é mais voltada para a indústria, mas pode ser aplicada em diversos segmentos,
de indústria e serviços. Então, implementar essa produção mais limpa dentro de uma clínica de estética, essa ideia surgiu no desenvolvimento da disciplina no mestrado, né, desenvolvimento ambiental em organização, que foi uma provocação do professor Carlos para a gente trazer, levar para dentro das empresas o que a gente tem, o conhecimento que a gente adquiriu na disciplina, né? Então surgiu essa ideia de fazer dentro de uma clínica de estética, né? Atualmente aqui no município onde essa estética é instalada, não tem uma legislação que que necessite um licenciamento ambiental para esse ramo de atividade, mas mesmo não tendo essa necessidade, existe essa demanda, né, de responsabilidade ambiental nesse ramo de serviço. Então, porque fortalece a imagem da empresa, né, com consciência ambiental e nas questões ambientais. A metodologia para a implementação da P+L dentro dessa clínica estética foi a identificação dos fluxos de processos, através dessa identificação, fazer o levantamento de aspectos e impactos ambientais, traçar as oportunidades de P+L, né? Fazer a implementação dessas metas, que foram essas oportunidades de P+L, monitorar essas atividades e depois no fechamento e divulgação, né? A matriz de aspectos e impactos foi criada, né, conforme o levantamento, e foi calculado, né, pela severidade, frequência e probabilidade dos impactos. Dentro de todos os processos que tem dentro da clínica estética, né, que a gente avaliou, identificado que o maior fluxo de serviços dentro dessa estética, né, o que mais se gerava dentro de todos os serviços, porque dentro de uma clínica estética tem vários demandas de trabalho, né? O processo de limpeza de pele, ele foi o que é o principal procedimento realizado. Então, que ele que promove a remoção dos cravos, espinhas, células, né? Aquela limpeza que se faz para manter um aspecto mais saudável da pele. Então, o fluxo de processo da limpeza de pele dentro da estética é a preparação do ambiente, higienização da pele da cliente, esfoliação, aplicação de emolientes, vapor de ozônio, extração de cravos e espinhas, aplicação de alta frequência para fechar os poros, aplicação de máscara, tonificação e hidratação, aplicação do filtro solar e higienização dos materiais. Esse é o fluxo de processo da limpeza de pele dentro da estética. Através desse fluxo foi possível fazer as entradas e saídas, né? A gente fez visitas na clínica para ver, observar os processos, né? E ver o que entra e o que sai desse processo, né? Então, foi listado todos os processos, né? Desde a preparação ali que eu acabei de citar e feitas as entradas. Por exemplo, preparação do ambiente, né? Que é antes da cliente chegar. Vai ter a água, insumos de limpeza desses materiais da sala, o lençol da maca, que é de papel, os EPIs que a profissional vai utilizar, a máscara, touca, a luva de vinil, a energia elétrica das lâmpadas, né? Então, vai sair nessa preparação do ambiente, né? Eu vou ter os efluentes ali da água da limpeza, da esterilização dos materiais, e também os resíduos sólidos, né? Essa máscara, essa touca, e a energia, né, que vai ser utilizada. Diante dessas entradas e saídas, foram criadas, foi feito o levantamento de aspectos e impactos e foi feitas as oportunidades de P+L que foram identificadas, né? Então, com base na análise desses processos, foram identificadas essas oportunidades, todas elas de nível 1, modificação de processo, em P+L, né? Então, através da substituição de alguns materiais ali, utilização de produtos de limpeza ecológicos, ferramentas duráveis no lugar de descartáveis e esterilizáveis, né, para manter a segurança no procedimento. Esfoliantes naturais, sem microplásticos, né? Hoje a indústria traz muito microplástico ali na hora da esfoliação, então substituição desses materiais, né, que é tudo nível 1 de modificação de processo. Eficiência energética, então uso de equipamentos energeticamente eficientes, lâmpadas, na parte de esterilização também,
Boas práticas, que também é nível 1 de modificação de processo, implementação de segregação de resíduos, instrução aos clientes sobre o uso consciente de produtos, né? Durante o processo de limpeza de pele e também quando vai para casa, passar essa consciência, né, para os clientes. Conservação da água, né, redução do consumo de água, utilizando técnicas de limpeza a seco nos itens que é possível, né, sempre mantendo a segurança do procedimento, né. Alguns benefícios com a implementação da P mais L dentro da clínica estética, né, ambientais, econômicos, né, benefícios ambientais, redução desse impacto ambiental e uso eficiente de recursos. Benefício econômico é a otimização de processos, redução de custos, imagem da empresa, fortalecimento da reputação dessa empresa, né, como uma empresa sustentável, a competitividade, então, no mercado da estética por ter uma visão mais ambiental. Quanto à implementação e à viabilidade das oportunidades de P mais L, né, durante esse processo de realização desse trabalho, foi implementada a segregação de resíduos, conforme a vigilância sanitária solicita. Está em análise econômica a substituição de produtos de limpeza para mais ecológicos, né? As ferramentas duráveis, então a aquisição dessas ferramentas, a alteração das máscaras de TNT por máscaras plásticas, que podem ser feitas a higienização, né? E não o descarte a cada atendimento. Aguardando essa divulgação do trabalho, né? A instrução aos clientes sobre o uso consciente de produtos e também as orientações que a gente vai fazer junto com a equipe, né? O treinamento dessa equipe para passar essas orientações. Então, como conclusão, a implementação na produção mais limpa, né? Nessa clínica estética é uma estratégia inovadora para o ramo, né? Por promover a sustentabilidade e melhorar a eficiência operacional dentro da estética. As oportunidades foram identificadas e a gente está apresentando para a equipe, né? Como são várias, esse estudo eu trouxe só um pedaço, né? O estudo pegou todas as atividades da empresa, então tem que conversar com os profissionais, né? A agenda desses profissionais, então apresentar a equipe para avaliar a viabilidade e a implementação. O estudo ressalta a importância de dar continuidade a esse trabalho, né? Conclusão, transformação contínua e sustentável para as práticas na clínica, né? Então, a gente traz a avaliação contínua, monitoramento desses resultados, educação e treinamento, que é a capacitação que eu falei, expansão das práticas, né? Aplicação em outros processos e serviços dentro da clínica, que está sendo realizado também, e engajamento desse cliente, né? Conscientização, boas práticas sustentáveis, né, adotadas pela clínica. Algumas referências utilizadas. E obrigada. Muito obrigado. Gravou aí os 10 minutos. E agora eu abro aí para as perguntas, se alguém ficou com alguma dúvida. Deixa eu olhar o chat aqui, se tem alguém. Não. Enquanto o pessoal não se manifesta aí, né? Chat ou levantando a mão. Eu queria fazer uma pergunta. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas se fizeram, vão ter a resposta sobre os volumes, né? Se vocês conseguiram já ter alguma estimativa, fazer alguma contabilização em relação ao tamanho da clínica, né? Não sei exatamente onde é que ela se enquadra, se a clínica tem muitos clientes ou não, mas o volume dos resíduos e o quanto vocês buscam reduzir com essas ações. Ainda não quantifiquei os resíduos, tá? Nas etapas, né? Para a gente ver quanto de resíduo gera, porque hoje não tem papel, plástico são destinados para coleta seletiva e injetar seringas, né? E agulhas são destinadas junto ao posto de saúde da cidade, né? Mas a quantificação desses resíduos a gente ainda não fez. Mas é uma proposta para seguir fazendo? Como é? Vocês terminaram aí? A gente não concluiu ainda o estudo. Ele faz parte da disciplina, né? Mas eu vou dar continuidade a esse estudo junto com a empresa. Entendi. Obrigado.
Bom, não temos manifestações aqui no chat. Vamos dar seguimento. A próxima apresentação é produção mais limpa aplicada a uma empresa de automação industrial. O autor, Oi, os boa autores estão tarde. aí. Olá, Natália. Seja bem-vinda. Obrigada. Só me confirma quando tiver em modo apresentação. Certo. Aqui já está. Para você não está aparecendo, não, Gustavo? O meu apareceu, não é possível exibir conteúdo. Não sei se eu preciso atualizar alguma coisa aqui. Tenta Para mim já atualizar está a pauta. aparecendo. É para mim também. Da área que a gente estava usando, né, Para mim também. para receber esses equipamentos e depois. Certo. Então vamos começar. Podemos começar. Provavelmente vai abrir aqui o meu também. Certo? Você tem 10 minutos, Natália. Tá certo, Pode. obrigada. Boa tarde, então meu nome é Natália, eu sou engenheira ambiental, formada pela Unicinos e atualmente faço mestrado também na Unicinos em engenharia elétrica. Esse trabalho seria sobre as ferramentas de produção mais limpa aplicada então em uma empresa de automação industrial. Explicando um pouco sobre a empresa, né? É uma empresa que faz automação industrial para diversos tipos de indústrias, então são diversos tipos de equipamentos que eles produzem. E sabendo assim que hoje em dia praticamente não existe empreendimentos que não gerem, né, não produzam algum tipo de impacto ambiental, então a ferramenta de produção mais limpa ela é uma abordagem de gestão ambiental preventiva aplicada nos processos, nos produtos e serviços para aumentar a eficiência e reduzir os riscos tanto para seres humanos quanto para o meio ambiente. Inicialmente, no primeiro contato com essa empresa, ela não era regularizada ambientalmente, estava dando início com alguma regularização, alvará de localização, alvará de bombeiros, mas ainda o ambiental não tinha. Então, a primeira etapa foi enquadrar a empresa para verificar onde seria feito o licenciamento dela, se necessitaria de licenciamento. Então, consultando a resolução CONSEMA 372 de 2018, nós podemos enquadrar a atividade e verificamos que, de acordo com o potencial poluidor, a atividade, o tamanho, ela precisaria fazer uma licença ambiental através do município, o que foi sido dado andamento durante esse processo. A empresa, então, ela, como eu falei, ela é do ramo industrial, ela faz essa automação industrial de vários tipos de equipamento. Então, de início, foi feita uma visita técnica na empresa para conhecer o processo, saber quais eram os principais insumos, matérias-primas, como que era o produto que ela fabricava, quais eram os resíduos que ela gerava durante seu processo. Aqui tem uma foto da empresa, do setor de produção. Então, depois dessa visita, a gente conseguiu montar uma metodologia para aplicar dentro da empresa. Então, a etapa inicial, né, a etapa 1 seria, então, uma reunião com o empreendedor, uma visita técnica na empresa, a elaboração do fluxograma e diagrama de blocos, o diagnóstico ambiental da empresa, elaboração dos indicadores e também, né, por fim, a identificação das etapas geradoras de resíduos e a identificação das opções de produção mais limpa aplicada na empresa. Então, essa primeira etapa de fluxograma foi um fluxograma geral, assim, visto que a empresa faz diversos tipos de equipamentos, a gente montou um básico para a empresa. Então, chegada de matéria-primas, chapas metálicas, tubulares, então é feita a montagem das máquinas, que a parte em vermelho são as que geram mais resíduos, que seria a parte de corte, a usinagem, a utilização de ferramentas gerais, como furadeira, parafusadeira, para a montagem dos equipamentos, a solda e a finalização. Então, nós temos o produto pronto, que é enviado para uma empresa terceirizada que faz a pintura e o acabamento dos equipamentos, e então é embalada e entregue ao cliente.
Aqui, na segunda vistoria que a gente realizou na empresa, a gente conseguiu visualizar um equipamento pronto que estava sendo enviado para o cliente. Aqui nós temos o diagrama de blocos da empresa, onde a gente contabilizou todas as entradas e saídas, e principalmente a questão dos processos, né, para verificar a geração dos resíduos e das saídas que tinham em cada etapa do processo. O que mais nos chamou a atenção durante essa análise foi, então, a emissão dos ruídos, né, e a geração de resíduos. Então, não vou falar um por um aqui, mas depois eu detalho um pouco mais. Os critérios para avaliação de aspectos e impactos. Então, nós escolhemos os critérios, né? Foram 3 critérios, que foi a frequência, a severidade e a abrangência, que tiveram pontuação de 1 a 3, onde a gente pôde contabilizar, então, os aspectos e os impactos. Aqui nós temos o levantamento de aspectos e impactos, não é ele completo, a gente fez um levantamento de aspectos e impactos com todas as saídas da empresa, mas aqui nós trouxemos só os que tiveram um resultado sério, que foram os que obtiveram pontuação acima de 6. Nesse diagnóstico, né, nós podemos ver que os principais impactos cavaco metálico, aparas de metal, as emissões atmosféricas, principalmente os ruídos, porque a empresa estava operando de portas abertas, então tinha essa geração de ruído para fora, né, para a vizinhança. As estopas contaminadas e pincéis de tinta, a empresa não fazia a pintura dentro do seu processo, mas se ocasionava algum arranhão, né, alguma parte danificada na peça, então eles faziam esse acabamento antes de enviar ao cliente. Como era pouco resíduo, a empresa não fazia essa segregação correta, então a gestão ambiental da empresa ela era bem precária, assim, não era separado corretamente, então essa parte foi bem legal de trabalhar com eles, que a gente pôde melhorar bastante coisas. A elaboração dos indicadores. Com o levantamento das entradas e saídas, nós podemos escolher, né, indicadores viáveis para a empresa, e nós decidimos, então, fazer a porcentagem de resíduos destinados para reciclagem e também o lucro com a venda dos resíduos, porque existiam alguns resíduos que poderiam ser vendidos, principalmente as aparas de metal, né? Aqui a indicação das oportunidades de P mais L. Então, como eu falei, a empresa ela não tinha uma correta gestão ambiental de resíduos, né, dentro do seu processo. Então, o principal foi trabalhar nessa parte de melhoria da gestão da empresa. Nós iniciamos, então, fazendo orientação para o empreendedor para fazer dispor mais coletores dentro da empresa, colocar placas de identificação de cada resíduo, organizar um local adequado para dispor todos os resíduos, né? Com as placas, principalmente utilizar também o sistema MTR da FEPAM, que são uma das condicionantes da licença ambiental deles. Essas 3 melhorias, elas já foram implementadas, que eu citei agora, né? Daí nós vamos para a parte de corte de peças, que eu comentei que a empresa trabalhava de portas abertas, então tinha essa emissão de ruído para fora da empresa, e foi orientado, então, a operar de forma a empresa, a fábrica fechada, né? Essa etapa está em análise também. Também a gente orientou a realizar medições regulares de ruído. Orientamos também a reutilizar todas as estopas e pincéis contaminados, tudo que pudesse ser reutilizado de produtos ali, né, que se tornariam resíduos, reutilizá-los. Também está sendo implementado na empresa. A reutilização das embalagens que a empresa recebe, a matéria-prima, reutilizar ela para encaminhar os seus equipamentos para o cliente, a empresa também já implementou. E uma etapa que realmente não tinha na empresa era a segregação dos resíduos eletroeletrônicos, que a empresa faz a instalação de software, dependendo do equipamento, então gera fios e cabos elétricos, e a empresa não segregava e nem destinava de forma correta esses resíduos. Então foi orientado a empresa a segregar eles separado dos demais resíduos, né, para poder destinar para uma cooperativa que faça a reciclagem desse tipo de resíduo.
Na segunda vistoria, a gente pôde verificar que a empresa já estava fazendo essa separação também. E referente ao consumo de energia, nós orientamos a instalar placas de aviso para desligar a luz e também instalar placas de energia solar. Essas duas etapas também estão em análise pelo empreendedor. Aqui nós temos a terceira etapa, foi a ação implementada dentro da empresa. Depois de ter sido emitida a licença ambiental da empresa e a empresa já possuía um plano de gerenciamento de resíduos, né? A gente realizou um treinamento de gerenciamento de resíduos junto com os funcionários da empresa. É uma empresa pequena, não chega a ter 10 funcionários, eu acredito. Pelo menos no dia não tinha 10 funcionários, né? Então, foi bem legal essa parte de treinamento, porque eles estavam bem interessados e tinham bastante dúvidas, então participaram bastante e foi possível passar essa orientação sobre a correta segregação dos resíduos. E nessa segunda vistoria a gente conseguiu já ver uma organização da empresa, eles já estavam colocando placas de identificação dos resíduos e segregando eles de forma correta. Então, as considerações finais. A metodologia de produção mais limpa, ela é uma ferramenta eclética que permite ser aplicada em diversos setores e processos, beneficiando ações de cunho ambiental, mas também ações que visam reduzir os custos no processo ou otimizá-los. E nesse trabalho foram apresentadas melhorias a serem realizadas nas empresas que trazem ganho ambientais e econômicos, porém a implementação ela depende então do empreendedor, né, optar por aplicar esse projeto na empresa ou não. Então, ao fim desse trabalho, que foi realizado em uma disciplina do mestrado, nós encaminhamos um relatório para o empreendedor, para a empresa, a fim de que fosse aplicado essa ferramenta na empresa, né? E algumas, como eu falei, algumas sugestões já foram aceitas pelo empreendedor e já estão sendo colocadas em prática, mas algumas ainda estão em análise. Aqui são as minhas referências e obrigada pela atenção. Obrigado, Natália. Alguma pergunta, alguma sugestão aí no chat? Tá vendo? Bom, eu tenho uma. Você até comentou ali na conclusão que essa parte entre a universidade, né, que foi o caso de vocês que fizeram a pesquisa, e o empreendedor tem um certo distanciamento, né? Eu queria saber como é que foi essa relação de vocês lá no começo, né? Não sei se você pegou, se você já estava presente, mas como é que foi essa relação para vocês convencer, né, o empreendedor a utilizar dessas técnicas, porque às vezes a gente vê que tem um pouco de preconceito, né? O pessoal acha que não é relevante e acaba tendo alguns problemas. Como é que foi essa parte do trabalho, Natália? A empresa ela tinha uma consciência, eles sabiam que não estavam regularizados, né? Então, eu conheci a empresa antes do projeto. Quando eu comecei o projeto, eu já estava cuidando do licenciamento ambiental da empresa, né? Então, conversando com o professor da disciplina, ele me orientou, né? Disse que eu poderia utilizar da empresa, visto que ela não estava bem regularizada ainda. Então, como saíram condicionantes dentro da licença ambiental para a organização dos resíduos, a utilização do sistema MTR, por exemplo, a empresa aceitou quando eu passei as orientações. Eu acredito que se fosse assim, só um trabalho, que não existisse essa exigência legal, de repente eles não aceitassem todas as adequações que a gente propôs. Mas como tinha, né, um documento ali legal, emitido pela prefeitura e houve essa solicitação, a empresa logo assim resolveu o que precisava ser feito, principalmente a organização dos resíduos, assim, era bem desorganizado mesmo, não tinha essa separação, até alguns resíduos eles vendiam, assim, para empresas que
não tinham licença ambiental, então foi passada essa orientação que precisava ser, né, que se fosse vendido precisava ser para uma empresa que tivesse licenciamento ambiental. Então eles já estão cuidando disso assim de uma forma bem eficiente, assim comparado a antes, né? Eles aceitaram de uma forma bem interessante, assim, foi bem legal. Principalmente o treinamento, assim, porque os funcionários, eles tinham bastante dúvidas, sabe? Eles participaram bastante. E é difícil, assim, às vezes os funcionários, eles não só querem que termine, assim, o treinamento para acabar, né? E essa empresa foi bem legal porque eles tinham bastante dúvidas, assim. Então, a parte dos fios, eles também perguntaram se tinha que separar a parte plástica dos fios metálicos e já estavam bem interessados em deixar organizado, assim, foi bem legal o treinamento. Que bom que vocês deixaram um legado lá, né? Parabéns a vocês. Obrigada. Certo? Mais alguma pergunta? Mais alguma? Pessoal dando os parabéns aqui no chat. Beleza, vamos dar continuidade. Agora a gente vai para a apresentação a implantação de checklist e monitoramento de ações por QR Code no SAMU Metropolitano de Recife. Aí, apresentador? Boa tarde. Sim, tá me ouvindo? Boa tarde, Josias. Estou ouvindo sim. Certo. Pode se preparar aí, colocar a apresentação. Certo. Josias? Aparecendo algum? Para mim ainda não. Ainda não apareceu, não. Só um minuto, viu? Certo. Consegue visualizar agora? Ainda não. Agora sim. Certo. Boa tarde, pessoal. Me chamo José Almeida, sou enfermeiro, faço parte do programa de residência em enfermagem em atendimento pré-hospitalar do SAMU Recife e vou falar um pouco da nossa experiência hoje da implantação de checklist e monitoramento de ações por QR Code no SAMU Metropolitano Recife. Antes de falar propriamente dessa experiência, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco do nosso serviço, que o SAMU Recife ele realiza diversos tipos de urgências, sejam elas clínicas, cirúrgicas, traumáticas, psiquiátricas, e contamos com equipe multidisciplinar, composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e condutores socorristas, além de outros profissionais que não estão envolvidos diretamente no atendimento, mas que prestam serviço na nossa unidade. Temos uma frota diversificada, composta por unidades de suporte básico, unidades de suporte avançado, veículo de intervenção rápida, e também temos a parceria com a Polícia Rodoviária Federal, onde contamos com o serviço aeromédico. Então, são mais de 20 unidades de suporte básico, 4 unidades de suporte avançado, 10 motos, 2 veículos de intervenção rápida e um helicóptero. Então, a partir daí, vocês entendam que é um serviço grande no nosso estado, que tem diversas unidades e nos fazem nos indagar diariamente o porquê da verificação diária ser tão importante nesse serviço. Bom, a verificação diária de um serviço é tão importante no serviço intra como no atendimento pré-hospitalar. Se você vai iniciar um plantão, é interessante que você verifique se os materiais estão disponíveis e estão em condições para uso.
Então, o checklist ele é importante justamente para isso, para que você consiga realizar um atendimento seguro e isento de danos. O checklist ele é importante para o serviço, porém, nessa dinâmica do nosso serviço, a gente estava percebendo que havia necessidade de uma mudança, uma vez que a gente realizava o checklist de forma impressa, o checklist impresso. Isso gera um problema, é um problema para o serviço, quando a gente fala da questão do uso excessivo de materiais, ou seja, realizávamos a impressão de muitas folhas por mês, e tudo isso gera um impacto ambiental, além do desperdício de recursos, quando a gente tinha o objetivo de imprimir aquele checklist para que fosse preenchido da forma correta, e ao final do mês a gente percebia que tinha lacunas, plantões preenchiam o checklist, outros não, ou seja, era impresso para uma finalidade e que não era cumprido como a gente queria, ou seja, isso gera um desperdício de recursos. Então, a partir daí, o serviço ele viu a necessidade de que fosse adotada ações, estratégias no serviço sustentáveis para que a gente reduzisse essa impressão de materiais, para que diminuísse esse impacto ambiental. Então, a partir daí, pensou-se na adoção de um checklist digital, de modo que a gente eliminasse e acabasse com essa questão da impressão de checklist no serviço. Então, o checklist ele foi implantado utilizando a ferramenta do Google Formulários, que é uma ferramenta gratuita que a gente consegue criar formulários, disponibilizar para outras pessoas, elas realizam esse preenchimento e armazenado no próprio Google Formulários de forma gratuita. Então, a construção foi baseada no modelo de papel, pegamos aquele checklist de papel, digitalizamos, realizamos modificações para que fosse melhorado e implementado de início apenas na equipe de motolância, que era uma equipe menor, para que a gente pudesse acompanhar de perto qual era a dificuldade dos profissionais e que pudesse trabalhar naquilo para, a partir daí, a gente expandir para as outras unidades. Esse projeto piloto ele teve um sucesso, foi bem aceito pelos profissionais, então, a partir daí, a gente expandiu para as outras unidades e hoje a gente conseguiu implementar 100% do serviço o checklist digital, contemplando a moto, as unidades de suporte básico, unidades de suporte avançado, incubadora e a Polícia Rodoviária Federal, com o serviço aeromédico. Então, criamos esse QR Code e foi projetado assim, de uma forma que durasse mais, para que a gente diminuísse cada vez mais, até mesmo a impressão de QR Code, uma vez que a gente pensou na criação desse QR Code através da utilização de um papel adesivo. Além desse papel adesivo, a gente pensou e colocou um adesivo transparente cobrindo o mesmo na viatura para que fosse tivesse essa resistência à água, uma vez que a gente passa por desinfecção da viatura constantemente. Ou seja, a gente hoje troca de QR Code com baixíssima frequência. Muito raramente um socorrista chega na central de equipamentos para pedir um QR Code, porque foi projetado justamente para isso, para que a gente eliminasse o checklist de papel e esse QR Code ele viesse justamente para ter uma durabilidade maior na viatura. Então, o checklist ele é baseado no de papel, como eu falei, onde o socorrista ele vai fazer o registro lá do seu nome, que já está pré-cadastrado, vai realizar a verificação dos materiais e clicar em enviar. A partir daí, essas respostas elas são armazenadas automaticamente no Google Formulários, além de serem encaminhadas automaticamente também para o Google Planilhas, que é a partir daí que a gente vai realizar o monitoramento das ações, que eu vou mostrar para vocês em outra tela também. Então, aqui são algumas imagens do nosso checklist, nesse caso da unidade de suporte avançado, onde o socorrista ele vai selecionar, deixar marcado aquele material que está em conformidade, na quantidade correta, e deixar desmarcado aquele que está faltando. Tem campos de observações também, que essas respostas elas serão visualizadas pelo supervisor e pela gerência de enfermagem também.
Essa aqui é a tela de monitoramento dos checklists. Se vocês puderem observar aqui na parte inferior, a gente tem acesso a todos os checklists do serviço. A de suporte básico, moto, USA, veículo de detecção rápida, incubadora, PRF, e registrando a data e a hora exata do envio desse checklist, o que não era visualizado antes no método tradicional de papel. A gente só tinha acesso às respostas dos socorristas no final do mês. E agora não, agora a gente tem acesso em tempo real, consegue visualizar quem realizou o checklist, ou seja, quem não está aqui na tela é o socorrista que não realizou. Então, a partir daí, a gente consegue fazer essa cobrança para que ele realize o checklist, para que assim, como eu falei no início, a gente possa garantir um atendimento cada vez mais isento de danos ao paciente. Aqui são os locais onde foram posicionados os checklists. Na moto foi dentro do baú e nas unidades básicas e avançadas no interior da viatura. Além do QR Code, a gente colocou no smartphone do serviço, onde cada unidade tem seu smartphone, ícones do checklist. Ou seja, ele tem a possibilidade de escanear o QR Code, além de, quando ele não quer dessa forma, ele pode usar o Smart do serviço, clicar no ícone do checklist da sua viatura e realizar esse checklist pelo Smart da sua ambulância. À esquerda, vocês conseguem ver os ícones do checklist e à direita, um checklist aberto, onde ele pode realizar, preencher esse formulário e enviar pelo próprio Smart da viatura. À esquerda, temos a tela de supervisão e à direita, a tela de respostas desses checklists. E é nessas duas telas que a gente consegue armazenar todas as respostas dos checklists do SAMU Metropolitano Recife, eliminando todo o papel que era impresso e agora se restringe a duas telas, que a gente consegue armazenar todas as respostas. Consegue ver à esquerda, de forma mais resumida, aqueles que realizaram o checklist, e aqui à direita a gente consegue ter acesso a gráfico dessas respostas e como ele realizou esse checklist, as observações que ele registrou lá, e a partir daí o enfermeiro, o supervisor, a gerência, ela consegue visualizar essas respostas e monitorar essas ações. Antes a gente tinha 270 a 300 folhas impressas por mês de checklist. Hoje a gente não imprime mais nenhum checklist, apenas QR Code quando necessário, de uma forma muito pouco mesmo, assim, muito raro o socorrista chegar para pedir QR Code para a gente, até porque a gente tem o QR Code e a gente tem os ícones também que foram adicionados no Smart do socorrista. E para não extrapolar o tempo, eu só queria concluir dizendo que foi uma ação que implementamos no nosso serviço, que a gente viu o quanto que isso pode ser replicado nos outros serviços. Até o momento não tivemos nenhum gasto com essa criação, foi utilizado ferramentas gratuitas e é uma coisa que pode ser replicada para qualquer outro serviço. Fizemos isso no SAMU Recife, que é um serviço grande. Temos dezenas de ambulâncias, de viaturas. Ou seja, pode ser replicado em qualquer outro SAMU, SAMU do interior, SAMU de outra capital, por exemplo. Inclusive, há serviços de cidades próximas aqui, como Jaboatão, Gravatá, que já, em conversas assim que nós tivemos, que demonstraram interesse também em implementar no seu serviço esse checklist. Ou seja, a gente está trabalhando alinhado ao que preza a questão da sustentabilidade, ao plano diretor do município de Recife também, e trabalhando no SAMU Recife, a gente percebeu o quanto que está se criando essa cultura sustentável no serviço. Cada vez mais as pessoas percebem o quanto que é importante sair do papel e vir para o digital, de modo que a gente preze cada vez mais pelo meio ambiente, pelos recursos naturais, e de forma sustentável a gente consiga trabalhar e desenvolver o melhor serviço. Aqui são algumas referências e eu acho que é isso. Parabéns, Josias, pelo seu trabalho. Muito, muito interessante. Queria saber se tem alguém com alguma pergunta ou alguma dúvida.
Bom, ninguém se manifestou ainda. Eu vou comentar da minha parte, né, que eu gosto muito de ver esse tipo de trabalho, né, como o seu, que junta assim duas áreas que são um pouco distintas, né, a engenharia ambiental e aí a enfermagem, né, a medicina, a área de saúde. E dizer que a questão do papel é só a ponta do iceberg, né? Acho que é só a ideia inicial ali, mas os ganhos que você tem com essa ideia é muito grande, né? Vai muito além disso. Não sei se você, como é que você usa, se você anda pela SAMU, não sei, mas eu gostaria de saber como foi a aceitação do pessoal, né? O pessoal que utiliza desses checklists, eles preferem ainda, porque às vezes a gente tem o pessoal mais antigo, né, que ainda prefere a questão do papel, ou se eles aderiram 100%, gostaram da ideia. A resistência é justamente isso que você falou, a questão da faixa etária. As pessoas mais jovens, elas de fato aceitaram, foi bem aceito. O pessoal da moto, a gente começou com um projeto piloto, eles são mais jovens, ou seja, a aceitação foi muito boa. Quando a gente vai para a unidade de esporte básico, já tem pessoas mais antigas, a gente encontrou de fato uma resistência. Por isso que desde o início a gente intensificou esse processo de educá-los. Não foi assim, chegamos no serviço e falamos, agora a partir daqui vai ser implementado o checklist digital. Não, a gente foi aos poucos ensinando como que seria. A gente não chegou e implementou. A gente passou por um mês assim intenso de educação mesmo, mostrando como se fazer. Mas a resistência foi a questão das pessoas mais antigas no serviço. Muito, muito bom. Parabéns aí você e sua equipe de trabalho. Bom, temos mais alguma dúvida sobre o trabalho de Josias? Não, então vamos ver se a gente consegue o do Eduardo, né, Eduardo? Tá por aí? Ô, Luiz, estou sim. Não, acho que agora parou, né? O problema deu uma queda de energia, na verdade. Agora o vento passou, pelo menos nesse momento, que me deu uma trégua aí de 10, 15 minutos para a gente poder conversar. Beleza, vamos aproveitar. Então tá certo. Logo. Vamos lá. Apresentação. Eu vou fechar minha câmera também para facilitar. Eu vou manter a minha câmera fechada também. Certo. Jesus. Alô? Oi. Oi. Falta só colocar como apresentação. Modo apresentação aí. Eduardo? Aí, pronto. Alô? Oi. Estão conseguindo ver? Sim, agora sim. Então tá certo. Não está escutando? Alô? Eu estou escutando. Então tá certo. Gente, então, pela quarta vez agora, vamos tentar. Meu nome é Carlos Eduardo Nascimento, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Unicinos, sou orientado do professor Carlos Alberto Moraes, e a gente fez um trabalho que Eduardo? Alô, Eduardo? Consegue ouvir? Alô? Oi, você caiu, cara. Oi, caiu. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir no celular e vou ficar falando no celular, enxergando vocês estão? Sim, enxergando sim. Tá. Vê se tá passando. Passa? Tá passando. Voltou Tá. para frente, certo. Tá. Então eu vou ver se eu consigo ficar no celular então. Eu acho que o 3G acho que ele ajuda nesse momento.
Vamos lá. Eduardo, se precisar de alguma ajuda, acende o grito Tá, aí, hein? tá. Vamos ver. Mas agora estão me ouvindo, né? Sim, Sim. agora sim. Alô? Estão me ouvindo? Oi, sim. Certo. Eu tô pelo celular então. Pronto. Só que eu tô me ouvindo, tá? Só muta o Pode teu mandar mesmo. computador. Não entendi. Eu estou ouvindo, sim. É porque ele precisa desligar o microfone do computador para não ficar dois. Você ouviu, Eduardo? Fechar o seu microfone no computador, senão fica dando eco. Não estou te ouvindo. E agora? Agora sim. Certo. Então, a tela estão conseguindo ver, né? Estamos sim. Então tá certo. Então, a cooperativa, então, em questão, né, é uma cooperativa que está localizada na cidade de Itajaí, aqui indo para norte de Santa Catarina, bem próximo da divisa do município de Balneário Camboriú, e que trabalha exclusivamente, né, na separação e venda de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, né? A partir de quando, né, só para dar um contexto, quando é que a cooperativa começou com isso? A gente teve alguns eventos climáticos meio extremos aqui no estado no ano de 2008, onde teve muita chuva, ocasionou enchente e ocasionou inundações, desbarrancamento de encostas, desbarrancamento de morros. E, posteriormente a isso aí aconteceu bem no fim do ano de 2008, né? A população começou a descartar equipamento eletroeletrônico na rua, né, que tinha sido atingido por esses eventos. Então, a atual presidente da cooperativa, que na ocasião ela era presidente de uma cooperativa de reciclagem de resíduos urbanos, ela começou a ver um nicho, né, entre aspas, de começar a ter demanda de recolhimento de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. Então, isso aí decorreu em função desse evento climático que aconteceu no estado. Hoje, a cooperativa já teve uns 2 endereços, mas hoje ela opera num galpão na cidade de Itajaí, como eu comentei, que é um galpão que é cedido pela Prefeitura Municipal da cidade. Então, inicialmente, né, os objetivos era uma avaliação, né, desse processo operacional da cooperativa, ver como é que ele funcionava, verificar se a gente vislumbrava alguma possibilidade de otimização desse processo, né, ou para agilizar o processo, ou para ter alguma valoração extra nos resíduos eletroeletrônicos, e, se possível e pertinente, né, propor algumas melhorias nesse processo operacional. O fluxograma lá do processo ele é bem simples, né? Ele tem entradas, operação e saídas. As entradas basicamente são as chegadas desses resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, que pode ser ou equipamentos que são coletados pela própria cooperativa, né, conforme demanda, alguém chama para que o recolhimento aconteça, né? Tanto faz se é iniciativa privada, se é pessoa física ou não, e equipamentos que são encaminhados diretamente pelas pessoas, principalmente, direto na cooperativa. Apesar da cooperativa ficar num ponto distante tanto do centro da cidade de Itajaí quanto do centro da cidade de Balneário Camboriú, as pessoas vão lá entregar o seu material, né, o seu resíduo. As pessoas costumam fazer isso. A operação também é relativamente simples, né? Ocorre um descarregamento, né? Deposição desse material e depois uma separação
por categorias, que a gente vai ver depois. Tudo que chega na cooperativa é testado. Algumas coisas, alguns equipamentos podem passar por um conserto local ou conserto por parceiros. O que não tem como ser consertado acaba indo para desmonte, para separação e depois venda desse material. Quando o equipamento que chega, já falando de saídas, ele está funcionando, porque é muito comum chegar a equipamentos que são descartados porque são um pouco mais antigos ou porque a pessoa não tem mais necessidade de uso do equipamento, eles muitas vezes são descartados funcionando. Então, quando isso acontece, uma das primeiras opções é doação para os cooperados, né? Algum cooperado está precisando de algum equipamento que chegou funcionando? Se sim, o cooperado fica com o equipamento para si. Se não, ele vai para a venda, né? Isso quando a gente fala de equipamentos que estejam funcionando, né? Então, os que não são absorvidos ali internamente, eles acabam sendo vendidos. Os equipamentos que não ficam com os parceiros e que não estejam e que porventura não estejam funcionando, eles vão para conserto. Como eu falei antes, eles podem ser ou conserto local mesmo ou conserto fora da cooperativa. Normalmente eles consertam alguns equipamentos mais simples, como a gente vai ver mais adiante. Então, os equipamentos que não foram nem consertados no local, nem consertados em oficinas parceiras, eles acabam sendo desmontados e vendidos. Essa cooperativa tem uma particularidade, creio eu que é uma particularidade, que alguma coisa de sucata eles acabam pegando, confeccionando artesanato que é vendido posteriormente, né? Isso aí a gente vai ver um pouco mais adiante. Basicamente, como é que funciona lá, né? A chegada dos resíduos, que ou é coletado ou recebido, aqui no caso um resíduo coletado, né? A cooperativa tem um pequeno caminhão-baú, esse que a gente está vendo aqui, e ele vai fazer os recolhimentos quando demandado. E aí, hoje, os equipamentos, ou pelo menos até a última vez que a gente conversou, os equipamentos, os resíduos que chegavam eram acomodados na parte mais próxima aqui da entrada do galpão. Essa aí é a entrada do galpão. Então, os equipamentos chegavam, os resíduos chegavam e eram colocados diretamente na parte mais próxima assim, da entrada da cooperativa. Depois desse carregamento, né, os resíduos ficavam num ponto normalmente misturados, não interessava qual era a categoria. Depois eles começam a fazer a triagem desses resíduos e dispondo no que eles chamam de ilhas, né? Aqui, então, uma ilha só com televisores, uma com sucata metálica, uma só com HD, outra só com lâmpadas, né? Eles têm uma quantidade bem grande de lâmpadas lá estocada que estão sendo testadas conforme o tempo vai passando, né? Eles têm uma pessoa que está fazendo essa testagem de lâmpadas, né? Mas não o tempo inteiro. E ali uma caixa, uma ilha ali só com um telefone sem fio. Depois de feito descarregamento, deposição e separação, como eu disse anteriormente, todos os equipamentos são testados, né? Para ver se eles estão funcionando ou não. Se estiverem funcionando, eles voltam para o seu ciclo de vida, né? Porque os cooperados ou ficam com eles para uso, ou então ele é direcionado para venda, sempre por preços bem irrisórios. E os que necessitam conserto, esse conserto pode ocorrer no local, como eu falei, ou pode ser encaminhados para oficinas parceiras. Os equipamentos que eles mais consertam no local, ou pelo menos tentam consertar no local, são os equipamentos lá da linha azul, né, que são equipamentos pequenos, um ventilador, uma cafeteira, uma chaleira elétrica, que é fácil de abrir, ver se não tem um fio que soltou, alguma coisa assim. Esse eles tentam consertar no local. Equipamentos como televisores, por exemplo, eles têm 2 oficinas parceiras que recolhem esses equipamentos que não estão funcionando. Normalmente, eles levam uma quantidade de 5 televisões, por exemplo. Elas vão servir ou para doação de peças para uma TV que a oficina está precisando consertar, ou eles tentam consertar essa TV para vender também depois. Mas eles levam, por exemplo, 5 televisões para uma oficina parceira
e a oficina sempre volta uma TV funcionando para deixar com a cooperativa, seja para os cooperados utilizarem, ou seja, para venda. Então, é uma maneira de fazer circular esses equipamentos. Então, como eu falei, todos são testados, né? Aqui a gente tem algumas lâmpadas LED que estão, na verdade, a maioria delas aqui já testadas e funcionando. Ali foi, então, manufaturado assim, uma luminária com uma das lâmpadas funcionando e algumas outras sucatas que chegaram ali. Quando o equipamento não vai ter conserto mesmo, equipamento que não vai ser consertado nem localmente, nem por parceiros, ele acaba sendo desmontado e separado, né? Então, eles acabam passando por um processo de desmontagem. Aqui a gente vê, aqui à esquerda a gente vê uma bancada que é quase exclusivamente de montagem de equipamentos de informática, né? Então, aqui eles separam placas, separam HD e fiação. Aí uma parte entra aqui já como sucata metálica. Eles recebem muito transformadores, tem uma quantidade de cobre bem relevante, assim. Então, aqui um desmonte de transformadores, e depois tem uma parte que vira sucata metálica também, que também vai para venda. E depois disso, né, esse material é separado também na sua... é classificado, né? Sucata metálica, metal do tipo cobre, tipos de placas, né? Eles separam as placas também, e aí, a partir disso, segue para venda. Como eu comentei, como eles recebem muitas lâmpadas de LED que ainda estão funcionando, né? Pelo menos as que eles estão testando tem uma quantidade razoável que está funcionando, eles acabam fazendo peças de artesanato que são vendidas ou no próprio local ou em feiras ali de artesanato que tem na região. Aqui, então, é uma imagem que a gente já tinha visto, né? Que é uma luminária que foi feita, então, com sucata, tanto de fio quanto lâmpada, né? Que chegou no resíduo. E também aqui um móvel que eles fizeram com madeira, que é um móvel também com uma iluminação, que tem um uso conforme a pessoa ali que adquirir escolher. Essa parte de confecção de artesanato eles já faziam há algum tempo, mas desde o mês de julho eles incrementaram isso para poder ter mais ganhos na cooperativa, né? Eles criaram num ponto lá do galpão. Esse galpão tem 700 metros quadrados, mas ele está dividido, ele tem um vestiário, tem sanitários, né? Tem uma copa e tinha uma parte que era utilizada como se fosse um museu, vamos dizer assim, né? Tinha muito equipamento antigo, e que depois de um certo tempo eles começaram desde julho, eles optaram por transformar isso numa loja, né? Que eles chamam loja da reciclagem. Então, eles têm desde equipamentos que estão funcionando, né? Como TV, ventilador, até ar-condicionado mesmo, como equipamentos que foram desmontados, e hoje eles têm peças de reposição para venda. Então, algumas oficinas vão até ali para ver se tem uma peça de reposição que é necessária para um conserto de um equipamento fora. Então, eles estão com essa nova modalidade aí de ganho financeiro, vamos dizer assim, desde julho desse ano. Aqui um outro detalhe, né? As luminárias ali, aqui à esquerda, né, que são feitas a partir de sucata, né? Desde fios que não vale a pena separar metal, até bocais e lâmpadas que chegam, então eles fazem esse tipo de luminária. E aqui uma outra imagem ali da tal loja, né? Que aí a gente vê lanternas, vê monitores e algumas outras coisas assim, que quando estão funcionando são colocadas para venda. Depois dessa análise, né? A gente fez 3 visitas técnicas lá no local. O que a gente viu é que a cooperativa, ela também, as atividades, a operação dela se enquadra muito no P+L, né? Porque elas têm uma redução, né, de desperdício de matéria-prima, porque é material que acaba, às vezes como matéria-prima, ou às vezes como peça e como equipamento mesmo, acaba retornando para uso, né? Então, também tem uma redução nos custos de produção e de consertos desses eletroeletrônicos, porque eles acabam fornecendo peças de reposição, e os equipamentos eletroeletrônicos que já estão em condição de uso, ou porque vieram funcionando, ou porque eles foram consertados, né? Eles
voltam para a utilização, né? Eles voltam a ser utilizados, né? E são vendidos a um preço muito reduzido. Então, tudo isso aí acaba aumentando a valoração desses resíduos que eles recebem, né? Algumas coisas que chegam como resíduo viram produtos na hora para ser vendido ou reutilizado, né? É uma coisa que estava sendo descartada e ela acaba voltando para o seu ciclo de vida, vamos dizer assim. Em relação aos níveis do P mais L, né, o que a gente observou lá é que, em relação a nível 1, né, de P mais L, eles têm boas práticas, porque eles têm uma organização interna bem razoável, né? Eles dispõem os resíduos sempre em locais abrigados das intempéries, para não correr risco de molhar e tudo mais, né? Eles fazem uma reciclagem interna, né? Isso aí estaria em nível 2. Eles fazem uma reciclagem interna, porque alguns equipamentos chegam, são testados e voltam a funcionar, voltam a ser utilizados. Outros são consertados e acabam sendo ou doados ou vendidos, então tem uma reciclagem interna. E os equipamentos que não são passíveis de conserto, eles acabam sendo separados, né? Desmontados e separados, né? Ou sendo utilizados como peça de reposição, ou ainda vendido como matéria-prima mesmo, como cobre, por exemplo, né? Que são um tipo de material que vai seguir para uma reciclagem interna. Nós demos algumas sugestões de melhorias no processo, né? Como eles são uma equipe pequena, eles acabam, quando chegam os equipamentos, eles acabam descarregando e deixando todos os equipamentos que chegam, os resíduos que chegam no mesmo ponto, né? Para posteriormente fazer uma separação, né? Para separar em categorias, né? A gente sugeriu que eles já tirassem de dentro do caminhão e já levassem para as ilhas lá para agilizar esse processo. Muitas vezes um caminhão chega para ser descarregado e todo mundo para o que está fazendo e vai auxiliar nesse descarregamento. Talvez fosse ideal ter pessoas que fossem direcionadas para esse trabalho, não todos, né? Para que os outros trabalhos de desmontagem, né, ou de testagem de equipamento não parassem no momento de uma chegada de equipamento. Outra sugestão que se deu, eles recebem muitos HDs, né? E hoje eles vendem esses HDs inteiros e eles poderiam ter um incremento na parte financeira se eles desmontassem esses HDs e separassem placa, separassem imã, separassem a parte metálica. Então, isso foi algumas sugestões que a gente deu para auxiliar lá no processo da cooperativa. Essas são algumas referências, né? Eu acabei falando rápido porque eu estou vendo que o tempo está quase esgotando e eu fui quase o responsável por atrasar a sessão. Então, são algumas referências que a gente utilizou e agradecimento aos órgãos de fomento, né? Agradecimento ao Nucimate da Unicinos, que auxiliou muito assim no processo desse trabalho. E era o que eu tinha para o momento. Obrigado aí, desculpe o transtorno relacionado aí à parte técnica. Estou à disposição. Tranquilo, Eduardo. Eventos assim a gente sabe que pode acontecer, né? Não fique preocupado, não. Beleza, muito obrigado. Muito interessante aí essa apresentação. Eu deixo aberto para quem tiver alguma dúvida. Pode falar pelo chat ou pode abrir o microfone se alguém tiver. Bom, Eduardo, eu tenho assim, curiosidades, né? Não seriam dúvidas. Mas você tem noção de quantas pessoas trabalham nessa cooperativa? Quantos são cooperados? Seu microfone está mudo. Atualmente são 9 cooperados. 9 cooperados. Certo. E tem alguma tendência de aumentar? Eles são assim, qualificados nessa área de eletrônica, alguma coisa assim? Então, eles têm bastante gente que está há muito tempo no mercado, né? Então, eles estão fazer desmontagem, separar material. A ideia deles é ampliar a cooperativa, mas para isso eles vão precisar de mais gente. E eles estão sempre buscando um apoio da prefeitura, principalmente, né? Porque a prefeitura, apesar de ceder
o local que eles utilizam lá para fazer as operações, as prefeituras normalmente entendem que se eles estão deixando uma cooperativa recolher o resíduo eletroeletrônico e depois vender e ganhar um dinheiro sobre isso, eles acham que isso aí é suficiente para uma cooperativa funcionar. Eles não acham que eles precisam pagar algum valor pelo serviço que está sendo prestado, né? Então os municípios normalmente seguem por esse caminho, com algumas exceções. Então a busca deles é isso, né? Garantir uma verba fixa mensal até para eles conseguirem trazer mais gente para a cooperativa e aumentar esse fluxo de trabalho, né? Obrigado. Mais alguém tem algo a acrescentar aí nas apresentações? Bom, pessoal, não tendo mais manifestações, eu gostaria de deixar aberto aí para se alguém esqueceu de falar alguma coisa na sua apresentação ou alguma coisa que realmente fala sobre o evento. Podem deixar, a gente tem aí 9 minutinhos para finalizar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, está aberta a palavra a todos. Beleza, então todo mundo satisfeito, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, muitos trabalhos bons, parabéns. Amanhã a gente ainda tem evento, certo? Então participem. Tá? Agradeço aí a presença de cada um e o empenho, né, em ver que a gente está evoluindo nessa área. Um abraço a todos. Eu estou esperando. Ele entrar em contato? Esperando as. Tenham um bom final de dia e Obrigado, até amanhã. igualmente. Tchau, Até amanhã. tchau. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Liz, eu não sei se tu avisou, mas amanhã de manhã nós temos o fechamento do evento, né? A partir das 9. Isso. Fica o convite aí para todos. Obrigado, Carlos. Até logo. Valeu, Tchau, um parabéns, abraço. gente. Tchau.